I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo de História. E no episódio dessa semana, que está sendo um pouco atrasado, peço desculpas por isso, eu vou falar sobre a Guerra Civil da Guatemala, um tema que aborda inclusive o golpe de Estado da Guatemala na década de 50 e um genocídio. Mas como sempre, eu quero deixar aqui meu agradecimento a todas aquelas pessoas que financiam o podcast, Fred, Tatá e Ratão, que ajudam a manter o podcast no ar. E lembro que você pode fazer o mesmo caso tenha interesse em condições, por meio do nosso Apoia-se e que o link está lá no nosso Instagram. Mas sem mais delongas, vamos passar para o episódio dessa semana. E para começar o tema, eu tenho que falar para vocês de Jacob Arbenz. O nome nem um pouco latino, mas ele era nascido na Guatemala. O seu nome vem da sua herança suíça por parte de pai. Ele foi estudante da Academia Nacional Militar da Guatemala e, na sua juventude, ele participou do movimento militar de esquerda que derrubaram o então ditador José Ubico em 1944. Ele foi, posteriormente, ministro da Guerra, sendo eleito em 1951 para assumir a presidência da Guatemala com apoio dos militares e dos partidos de esquerda, e, no caso, da ala de esquerda do exército. No poder, ele comandou uma reforma agrária nacional, um ponto central do seu governo, e essa reforma incluía as terras não exploradas que pertenciam à United Fruit Company, uma companhia norte-americana, estadunidense, que atuava no monopólio de produção de bananas no país, ao mesmo tempo que o presidente apoiava o aumento de impostos para a elite agrária e empresarial. As ações de Arbenz causavam desconforto nos Estados Unidos, que temiam a perda dos investimentos que fizeram no país, no caso da United Fruit Company, o não pagamento de empréstimos feitos ao governo da Guatemala e uma aproximação da Guatemala com o bloco socialista. Mas aí vem uma questão que tem que destacar. Tanto o então secretário de Estado e o diretor da CIA da época, no governo Eisenhower, eram acionistas da United Fruit. Não é curioso que duas pessoas extremamente ligadas ao movimento que depôs o presidente Guatemala estava envolvido com uma das empresas mais importantes de toda essa questão? E aí surge, o brasileiro tem que falar de outra figura, William Paulley, empresário, magnata, já trabalhou também na diplomacia, chegou até mesmo a atuar na Segunda Guerra Mundial, e ele foi convocado pelo Eisenhower para a Operação PB Success, PB Success. PB era o nome secreto, a sigla secreta que a CIA usava para se referir à Guatemala. Essa operação teria um objetivo: derrubar o presidente da Guatemala, derrubar o Arbenz. Para isso, os Estados Unidos, por meio da CIA, passaram a treinar forças contra-revolucionárias em Honduras e El Salvador, que seriam lideradas pelo exilado coronel Carlos Castillo Armas, na tentativa de derrubar o presidente. E vai destacar que a ação do Paulley foi interessante porque ele basicamente forneceu uma espécie de força aérea privada para os golpistas, que mesmo não era nada fantástico, uma Brastemp, como as pessoas colocam, era o suficiente para garantir a superioridade de Castilho. Então olha só, foi um golpe de Estado causado por uma intervenção americana na Guatemala para defender interesses privados dos Estados Unidos e teve como um dos atores principais um grupo privado de, na falta de outra palavra, mercenários sob o comando do Paulley. Com todo esse apoio, as Forças Armadas da Guatemala se viram incapazes de lutar, forçando o presidente a renunciar ao poder e partir para a Europa, sendo que ele retorna anos depois para viver no México até a sua morte. E, para vocês terem noção de tempo, em 27 de junho de 54, o presidente renunciou, e em 7 de julho, o Castilho, o general que liderou o golpe, se tornou ditador do regime.
Um regime que foi marcado pela extrema violência, pelo uso, inclusive, da violência para combater sindicatos, da reversão das reformas realizadas anteriormente. O Castilho foi assassinado 3 anos após assumir o poder. Há um grande debate sobre a causa, e eu não pretendo aprofundar nisso aqui, mas o fato é que ele foi sucedido pelo general Miguel Idógoras, que governou também de forma autoritária. E é uma questão interessante essa uso do autoritarismo, da violência, porque ao mesmo tempo que o governo reprimia com a violência, mais a população se tornava apoiadora de movimentos de guerrilha, em especial após 59, quando Fidel Castro, um líder guerrilheiro, teve sucesso em tomar o poder lá em Cuba. A grande questão é que em 1960 as guerrilhas entraram em confronto com tropas do governo em todo o país, e essas batalhas geraram uma reação e, por consequência, uma guerra civil que duraria 36 anos. Na década de 60, mais precisamente em 1966, o Júlio César Mendes Montenegro, um civil e professor de direito, não apenas foi candidato à eleição pela oposição, como foi eleito com grande vantagem contra o Congresso Militar, mas os militares atuaram junto ao Congresso, no qual a maioria era apoiadora dos militares, era apoiadora do regime autoritário, conseguiram minar o poder do presidente. Durante toda essa guerra, o movimento em todo o país foi praticamente eliminado, sobrando apenas, entre aspas, os guerrilheiros urbanos que atuavam cada vez mais. O comando civil do país foi rápido, porque na eleição de 1970, Arana Osório foi eleito com o discurso de pacificar o país por meio do extermínio de criminais e de guerrilheiros. Sim, ele tinha um discurso violento, um discurso de morte, de assassinato, e mesmo assim ele foi eleito. Inclusive, logo após assumir o poder, ele declarou o estado de sítio. Durante o governo do Osório, líderes da esquerda foram assassinados, tanto da esquerda guerrilheira quanto da esquerda democrática, contando inclusive com o uso de esquadrões da morte para esses assassinatos. A população, as elites, os políticos passaram a temer que Osório não queria eliminar a guerrilha, queria eliminar qualquer oposição ao seu regime. Em 1974, uma nova eleição em meio à guerra civil. O governo apoiava o general Lauderdale Garcia, enquanto a oposição também defendia o general mais progressista, o Rios Monte. Rios, ao que tudo indicava pelas análises dos votos, estava com uma grande vantagem na frente do seu adversário. Mas o regime decidiu agir. A eleição foi suspensa, Garcia foi declarado eleito de forma manipulada e o Congresso, controlado pelos militares, confirmou o golpe, confirmou a eleição de um candidato que não deveria ter sido eleito. O novo presidente teve a mesma missão dos seus antecessores, lidar com as guerrilhas. E assim como Osório, Garcia utilizou da violência extrema para combater os rebeldes. Para você ter uma noção de quanta violência foi usada, os Estados Unidos, que era aliado à Guatemala e, como eu falei, esteve envolvido com a desestabilização do país, interrompeu em 1977, durante o governo Carter, o apoio militar ao regime, alegando as graves violações de direitos humanos. E dias de passagem ainda, em 81, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos apontou o regime da Guatemala como responsável pelo assassinato e desaparecimento de milhares de pessoas na década de 1970. Então, sim, o regime era sanguinário, era assassino e não havia como negar isso. Na década de 80, inclusive, o governo foi acusado de perseguir grupos indígenas que viviam no norte do país, grupos que são descendentes dos maias, e acredita-se que isso se deu, essa violência, esses ataques se deu porque foi descoberto petróleo na região. E para explorar, tinha que tirar as pessoas daquela região. Por meio da violência, conseguiam que milhares de nativos emigrassem para outras regiões. Mas também acabou sendo uma vaca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que liberou a região, muitos nativos se juntaram às guerrilhas. Em 1982, a coalizão governista conseguiu eleger um presidente novamente, mas a situação acabou sendo oposta do que o esperado.
Os militares elegeram mais um ditador, mas o Rios Monte, o general que teve a sua vitória eleitoral roubada, liderou um golpe de Estado e assumiu o poder. Ele dissolveu a junta militar que comandava Guatemala e jurou acabar com a corrupção, com esquadrões da morte e com a própria guerrilha. Na prática, ele não conseguiu fazer nenhum desses objetivos. Na verdade, Monte usou da violência para tentar conseguir a pacificação do país, forçando a migração de milhares de pessoas. O seu governo foi tão violento e brutal que em 2013 ele foi condenado por genocídio e crimes contra a humanidade. Apenas um ano depois de assumir o poder, Monte foi derrubado em um novo golpe de Estado. Sim, a Guerra Civil da Guatemala, esse período, é marcado por diversos golpes, no qual o general Mejia Victores derrubou Monte, prometendo o retorno da democracia. Apesar disso, continuou propagando a violência no interior do pequeno país centro-americano. Mas nem tudo era horrível. No mesmo governo, uma constituinte foi eleita, sendo que os partidos de centro conseguiram 1/3 dos votos, demonstrando que a oposição ganhava força cada vez mais e que o regime se enfraquecia. Em 85, uma nova Constituição foi aprovada com foco em direitos humanos. No mesmo ano, o Marco Vinícius Cerezo Arevalo, membro do Partido de Centro Cristão Democrático, foi eleito com 68% dos votos. Pela primeira vez em 15 anos, um civil voltou ao poder na Guatemala. Contudo, e apesar de ser presidente, de ter poder, ele não foi capaz de conter os militares que continuaram a perpetuar ações de violência, ao mesmo tempo que tinha que lidar com tentativas e tentativas e tentativas de golpe de Estado contra si. Uma nova onda de caos afetou o país em 93, quando o então presidente Jorge Serrano tentou realizar um golpe dissolvendo o Congresso e a Suprema Corte, mas foi barrada pela oposição, que estava mais organizada e forte e preparada para lidar com situações assim, que não apenas impediu o golpe, como forçou a saída do presidente. Foi apenas em 94 que a busca pela paz ganhou mais força no governo de Ramiro de León Carpio, quando se sentou com a União Nacional Revolucionária da Guatemala para negociar um acordo, que foi selado no governo de Álvaro Arzu. Assim, em dezembro de 1996, a Guerra Civil de 36 anos chegou ao fim. Essa guerra civil que se mistura, que se junta com genocídio. Estima-se que todo esse conflito de genocídio ceifou 200 mil vidas, incluindo aquelas mortos confirmados e os milhares desaparecidos, o que inclui ainda dezenas de milhares de nativos. Então nós podemos sim afirmar que a Guerra Civil da Guatemala deu origem ao genocídio. E junto a isso, nós podemos afirmar que não apenas Guatemala, mas diversos países latino-americanos sofreram da mesma questão. Intervenções dos Estados Unidos na tentativa de barrar ideias de esquerda e proteger os interesses norte-americanos. A Guatemala foi um exemplo sanguinário, mas infelizmente a lista de intervenções não para por aí e nós, como brasileiros, sabemos muito bem disso. E como eu digo em vários episódios, a ideia aqui é lembrar desse episódio, ou conhecer esse episódio, para que não seja esquecido, de forma a tentarmos evitar ao máximo que os mesmos erros do passado ocorram no presente ou no futuro. Eu agradeço a todo mundo que escutou para estar aqui. Convido você a nos seguir no YouTube e no seu aplicativo favorito de escutar música, escutar podcast. E lembro ainda, você precisa ainda de marcar o podcast para ser lembrado toda semana quando um novo episódio for publicado. E a segunda lembrança é que você que tem interesse e condições pode financiar o podcast lá do nosso Apoia-se, que fica lá no nosso Instagram, @Mundo de História, mas você pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com os amigos, colegas, familiares, parentes, qualquer um que você ache que possa gostar de entender um pouco mais sobre o tema dessa semana ou sobre história como um todo. No mais, espero ter gostado do episódio, espero ter entendido e vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá!